Olá pessoal, aqui professor Daniel Garlipe e o que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje é uma questão vinculada a exercício e emagrecimento. Muito se discute sobre o que fazer: treinamento mais aeróbio, treinamento de força ou treinamento combinado. Então, para isso, hoje eu quero trazer essa informação vinculado efetivamente à ciência. Então, para isso, eu quero trazer aqui este artigo, um artigo muito bem escrito, um artigo publicado no New England Journal of Medicine, que é uma das revistas mais importantes na área do exercício físico, publicado ali no ano de 2017. O que esse artigo trata? Ele trata de exercício aeróbio ou de força ou ambos nas questões de emagrecimento em idosos obesos, tá? E esses idosos estavam sendo submetidos à dieta. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é, quando nós vamos discutir questão de emagrecimento, é fundamental que o grupo a ser utilizado como grupo de pesquisa tem que ser pessoas que estejam acima do peso com obesidade, porque isso sim vai trazer um resultado bem importante. Então vamos entrar um pouquinho nesse artigo aqui e vamos ver o que ele nos traz de forma bem efetiva. Bom, ele trata ele vinculou 141 idosos obesos a esse artigo. São idosos acima de 65 anos e o IMC, o índice de massa corporal, de acima de 30, ou seja, estamos falando de pessoas lá com sobrepeso e obesidade. Todos eles eram sedentários. Isso é uma outra questão importante quando se vai pensar em ciência. A gente não pode misturar pessoas que já treinam com pessoas que não treinam, porque senão os nossos resultados acabam ficando não fidedignos quando nós vamos avaliar estes resultados. E eles foram submetidos a uma intervenção de 26 semanas, ou seja, é um tempo bem interessante. E no título do artigo fala obesos em dieta, ou seja, todos eles foram submetidos a uma dieta balanceada de déficit calórico entre 500 e 750 quilocalorias por dia. Como que esses idosos foram divididos? Eles foram divididos em 4 grupos. Um grupo controle, um grupo submetido a treinamento aeróbio, um grupo submetido a treinamento de força e um grupo considerado como submetido a treinamento combinado, que combinava a parte aeróbia com treinamento de força. Vamos pensar no treinamento aeróbio como ele foi idealizado. Foram treinos de 60 minutos, 3 vezes por semana, onde 10 minutos era de flexibilidade, 40 minutos de exercícios aeróbios e 10 minutos de treinamento de equilíbrio. Esses exercícios aeróbios aqui eram exercícios de caminhada, exercícios em ciclo ergômetro e exercícios em escadas. Esses exercícios iniciaram a 65% da frequência cardíaca máxima e conforme eles iam ganhando capacidade, passou para 70% a 85% da frequência cardíaca máxima. Vamos olhar agora o grupo submetido a treinamento de força. Treinamento de força também, treinos de 60 minutos, 3 vezes por semana, sendo que 10 minutos de flexibilidade, 40 minutos de exercícios de força efetivos e 10 minutos de equilíbrio. Como foi pensado os exercícios de força? Foram 9 exercícios para membros superiores e inferiores, realizados em máquinas de musculação, sendo que iniciaram da seguinte forma: 1 a 2 séries de 8 a 12 repetições, com 65% de 1 RM, e conforme eles iam ganhando capacidade, foi aumentada essa intensidade então para 2 a 3 séries de 8 a 12 repetições, mas a 85% de 1 RM. E agora, o grupo que foi submetido a treinamento combinado, esses treinos eram de 75 a 90 minutos, onde 10% de flexibilidade, aí de 30 a 40 minutos era de exercício aeróbio
e 30 a 40 minutos de exercício de força. E aí depois, no final, 10 minutos de treinamento de equilíbrio. Então aqui nós temos uma visão geral de quais foram os tipos de treino que essas pessoas foram submetidas. Como nós estamos pensando em perda de peso, vamos analisar o primeiro gráfico que esse artigo nos traz. E o que ele demonstra? Que o grupo controle não apresentou reduções importantes em termos de perda de peso. Porém, tanto o grupo submetido a treinamento aeróbio, como o grupo submetido a treinamento de força, como o grupo submetido a treinamento combinado, eles diminuíram em torno de 9% do peso corporal. Então, se a ideia é perder peso, independe o tipo de exercício que as pessoas vão ser submetidas. Mas vamos um pouquinho além. Esse artigo traz um pouquinho mais. E o que ele nos mostra? Ele mostra que, como esses indivíduos estavam em perda de peso, houve também uma redução de massa magra. Mas o grupo submetido a treinamento aeróbio apresentou uma redução de 5% da massa magra, que é aquela massa isenta de gordura, né? O grupo submetido a treinamento de força perdeu 2%, enquanto o grupo combinado perdeu 3%. E o grupo controle aqui não teve alteração nessa massa magra. Como é que aconteceu? Como é que foram as alterações em termos de capacidade de ganhos de força? O grupo controle não teve alteração nenhuma. O grupo aeróbio apresentou 4% de ganhos de força. O treinamento de força apresentou 19% no ganho de força. E o grupo submetido a treinamento combinado apresentou 18% de ganho de força. Houve diferença significativa do início para o fim, tanto no grupo de força como no grupo combinado, em termos de ganho efetivos de força, tá? E quando a gente vai avaliar, por exemplo, a massa gorda, quanto de gordura efetivamente foi perdido nesses grupos, vejam que o grupo submetido ao treinamento aeróbio teve uma perda de 16% de massa gorda, o grupo submetido a treinamento de força de 17% e o grupo combinado, de exercícios combinados, apresentou também 17%. Ou seja, não houve diferenças entre os grupos em termos de perda de massa gorda. Agora, quando a gente começa a avaliar essas diferenças, essas alterações dentro de cada grupo, e quando a gente combina essas alterações, observe que o artigo nos traz uma conclusão quando a ideia é efetivamente que tipo de treino ser utilizado. E a conclusão desse artigo é de que, primeiro, se for utilizado o treinamento de força isolado ou aeróbio isolado, vão haver, sim, melhoras em termos das funções físicas e uma menor fragilidade desses idosos. Mas o que ficou muito claro a partir desse artigo é que, quando se utiliza, por exemplo, o treinamento combinado, melhor foi a questão em termos de função física e redução de fragilidade quando nós comparamos então o treinamento isolado, seja aeróbio de força, com o treinamento combinado. Enfim, o treinamento combinado se demonstrou mais efetivo do que os treinamentos isolados quando a ideia é perda de peso, preservação da massa magra, diminuição da fragilidade e aumento da capacidade física dos indivíduos. Certo? Quer saber um pouquinho mais? Então, olha só, eu criei um curso. Esse curso está sendo chamado de Intensidade do Treinamento Físico e Emagrecimento. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, os links para aqueles que tiverem interesse se aprofundarem um pouquinho mais sobre essas ideias. Ok? Então, termino por aqui mais essa análise e fico à disposição para poder ajudá-los da melhor forma possível.
Grande abraço e até breve.